Olá pessoal, como estamos? Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, vamos lá, nós vamos aqui para a terceira aula de eletrônica digital, onde a gente vai dar continuidade ao estudo de portas lógicas, né, que a gente viu aí na aula anterior. E a continuidade dessas portas, na realidade, a gente vai entender como é que funcionam os circuitos lógicos, na qual essas portas são essenciais e fundamentais. A gente consegue ter ideia na prática como que esses circuitos lógicos funcionam quando a gente conhece um pouco sobre microprocessadores, né, chips de memória, que são alguns exemplos claros de funcionamento lógico, né? Como é que a gente pode entender como é que funciona algo lógico e digital? Quando, a gente já falou isso, né, mas vou repetir, é quando uma sequência de funções executa alguma determinada ação. Então, essa sequência de funções que vai executar lá na frente uma determinada ação, a gente chama de função lógica. E quem é que faz essa função? São os circuitos lógicos. A gente também pode dar um exemplo aqui de circuitos integrados. Né? Quem são eles? São componentes bem pequenos, né? São os 2 né, dispositivos mais importantes em placas digitais. Né? A gente tem hoje as televisões de LED, que são televisões ultramodernas, né, perto de outras que a gente já teve aí em passados, né? Televisões de tubo, televisões monocromáticas, televisões analógicas. Hoje a gente tem televisores que são, primeiramente, super leves, né? Não tem peso praticamente nenhum, é, é composto apenas de placas eletrônicas, uma fonte, né? Um, um, Hoje a gente tem televisões somente de LED, né, na grande maioria, mas antes dele existiu o plasma, né? Todos, não sei quem teve já uma televisão de plasma, enfim, é a modernidade, né? Cada período a gente tem a modernidade nos aparelhos eletrônicos. E os circuitos lógicos, eles vão fazer isso, né? Eles, em uma determinada combinação, vão executar alguma coisa. Então vamos dar um exemplo aqui na prática. Você está entrando no seu carro, né? Você está entrando na garagem do seu apartamento de carro, e aí você aperta lá o famoso botão, o controle remoto para abrir o portão. Aquele processo, né, na prática, ele é bem simples. Apertou o botão, abriu, apertou o botão, fechou o portão. Sendo que isso, em termos lógicos, funciona da seguinte forma: você envia uma sequência lógica para o receptor do sensor, o sensor vai entender que aquela função que você está enviando via infravermelho, ela será para ativar um determinado motor que vai abrir o portão. E aí, esse trâmite, né, prático, na realidade, ele é uma prática da onde o circuito lógico entra em ação, com a ajuda de, claro, dispositivos eletrônicos e digitais que te ajudam a que essa prática funcione. Bom, então já que a gente deu uma introdução aqui, deu para entender mais ou menos qual o objetivo do circuito lógico e como é que ele funciona, é, eu coloquei aí um exemplo, né, de um circuito lógico. Esse circuito é um circuito composto por duas portas lógicas, né? E essas duas portas, elas têm nomes, né? Então, voltando à aula passada, já colocando ela na prática aqui, vamos lá. Essa primeira porta aqui, ó, ela tem um nome, né? Chama-se END. Então, ó, porta END, beleza. E essa segunda porta aqui chama-se OR. Então, só para lembrar, aula passada, eu tenho a porta END e a porta OR. Percebe que elas estão se combinando, né? Elas estão interligadas uma à outra. Se a gente for fazer uma comparação à expressão de primeiro grau, de segundo grau de matemática, né? Vamos imaginar, vamos dar um simples exemplo: x mais y igual a 4. O x é uma porta, o y é outra porta. E a combinação deles daria 4. Então,
O x tem um valor, o y tem outro valor, e a combinação deles executou uma ação que na matemática seria 4. Aqui, no nosso dia a dia, na realidade isso daqui não tem um valor numérico, né? Percebe que quando eu falo de números em binário, a gente só fala de 0 e 1, né? Já falamos sobre isso. Então vamos lá, se nessa primeira porta ela já sabemos que ela se chama AND, qual será o resultado, qual será a saída, né, digamos assim, da porta AND? Aí você volta lá na aula anterior, olha lá a simbologia da porta AND e qual é o S lá na saída, né? Lembra do A e B? A saída da porta AND é A vezes B, né? Então, qual é a saída dessa porta aqui? Será A vezes B. E qual é a saída da porta OR, né? Dessa segunda aqui? Percebe que o A vezes B está interligado à primeira entrada da porta OR. Então, o que está chegando neste ponto? Está chegando A vezes B. O conjunto, né? A vezes B. Só que essa porta OR, ela não multiplica, né? Quem multiplica é a AND. A OR, ela faz o quê? Ela faz a soma. Então, qual seria o meu S final aqui? A vezes B mais quem? A outra entrada que é C. Então, eu vou fazer aqui embaixo, por causa do espaço. Então, meu S será igual a AB, você não precisa botar o pontinho, ó, AB mais C. E esta expressão recebe o nome de expressão booleana. Beleza? Expressão booleana é o nome dela. Beleza. Então, já que vimos nesse exemplo anterior, vamos para esse 2 aqui, ó. Eu quero saber qual é a expressão booleana deste circuito que você está vendo aí. Então vamos nessa. Repetindo, eu tenho portas e eu preciso saber qual a saída de cada porta. Então vamos lá. Nesta primeira porta aqui, ó, você pode fazer assim para melhorar. Porta 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu tenho 7 portas. Se você quiser dar um pause aí para você anotar, anota que eu vou apagar, tá? Eu tenho 7 portas no meu circuito inteiro. Beleza? Então, vou apagar. Vamos voltar. Então, dessas 7 portas, o que vai acontecer aqui? Eu vou começar a entender aqui como é que eu vou montar a minha expressão. Então, vamos lá. Nesta primeira porta aqui, nesta minha primeira porta, eu tenho uma saída, ó, A e B. Tá vendo? Que porta é essa, né? Porta AND. Então, eu tenho A, B. Saída A, B. Olha a porta 2 aqui embaixo. Porta 2, eu tenho a entrada lá de cima. Ó. Essa entradinha aqui é A, percebe? Ele vem lá de cima. A combinando com C. Então, essa porta AND, ela tem saída o quê? A, C. Muito bom. Estas duas portinhas aqui embaixo, pequenininhas, ó, essa e essa, você lembra o nome dela? Chama-se NOT. Vimos na aula passada. O que a porta NOT ela faz? Vamos lembrar. Se entra A, sai A barrado. Barrado. Se entra A barrado, sai A. Tá? É o inverso. Essa inversão a gente representa colocando uma barra em cima da expressão. Muito bom. Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui, que foi só para lembrar. Muito bom. Então, qual será a saída da minha porta, daquelas duas portas que estão lá embaixo? Vamos lá, deixa eu tirar aqui. Muito bom. Qual será a saída? Vamos primeiro ver de onde elas estão vindo, né? Elas estão vindo de onde? Vamos ver. Eu tenho essa primeira nota, ela está vindo lá de cima do B, da entrada B, tá vendo? Então está entrando B, vou puxar aqui para baixo, tá? E está saindo B barrado. Não é isso? Saindo B barrado.
E essa outra aqui? Está entrando C e está saindo dessa porta o C barrado. Então, se está entrando C barrado aqui e B barrado, perdão, em cima, e C barrado embaixo, qual será a saída dessa porta AND? AND é multiplicação, lembra? Então, ó, B barrado, C barrado. Perfeito? Ok até aí? Olha esse AC que está aí no meio. Esse AC está saindo da porta AND e está encontrando uma outra NOT aqui no meio. E a NOT, ela não inverte a expressão inteira? Se está entrando AC, está saindo AC barrado. Bom, o que eu fiz aqui? Eu apaguei tudo, porque estava muito confusão. Então eu vou, já que eu peguei toda a explicação, já que eu fiz, na realidade, toda a explicação anterior, vamos minimizar o quadro aqui, tá bom? Então vamos lá. Nesta primeira porta aqui, nesta primeira, eu tenho saída o quê? A, B. Beleza. Nesta, eu tenho saída AC, que a gente viu anteriormente. Quando ela passa por esta porta NOT, ela vira AC barrado. E essas duas aqui, ela entra B e entra C. Só que ela sai, como é porta NOT, ela sai B barrado vezes, por causa que essa porta é AND, C barrado. Então, olha só o que eu tenho aqui. Lá em cima, AB. Aqui no meio, AC barrado, as duas letras barradas, tá? E mais aqui embaixo eu tenho B barrado vezes C barrado. Então, qual vai ser a minha saída final? S. Esse meu S final será qual o valor dele? Deixa eu apagar que esse S não ficou muito bom. Deixa eu fazer de novo, para não confundir. Ó, S. Qual vai ser o meu S? Então, vamos lá. Percebe que tem 3 terminais chegando nessa porta, ó, 3. Então, são as 3 expressões que a gente vai ver aí. Então, qual vai ser a final? AB, a primeira. Essa porta aqui, deixa eu melhorar o B. Essa porta final aí tem um nome, né? Qual é o nome dela? Não é OR. Então, é mais, né? Então, AB mais AC barrado mais B barrado, C barrado. Foi? Então vamos lá. AB mais AC barrado mais B barrado, C barrado. Essa é a expressão booleana do circuito dado. Ok? Beleza até aí? Bom, o que vocês vão tentar fazer aí durante essa tarefa dessa aula? Bom, eu tenho aí um exemplo 3, tá? Que você vai tentar fazer apenas para praticar, tá? Você faz ele aí tranquilamente. E aí a gente tem os exercícios, ó. Eu tenho um primeiro exercício de 3 expressões, onde você vai tentar montar o circuito dela. E o último que eu tenho, o circuito, você vai tentar montar a expressão dela. É o trabalho inverso, tá? Então vamos lá, repetindo. Eu tenho aqui as expressões para você montar o circuito e eu tenho o circuito para você montar a expressão. Eu vou dar só uma pequena cola da número 1 aqui, por causa do espaço, mas vamos tentar fazer aqui. Olha só. Como é que eu tenho aqui? Eu tenho A mais B, percebe? O mais, que porta que representa o mais? Não é a OR, porta OR. Então eu já posso dizer o seguinte, ó. A e B, né? A e B. Então, eles estão entrando numa porta OR. Pronto, já fiz a primeira etapa. Esse daqui, eu não tenho o B e C. O B e C não é AND, né? Multiplicação, é uma porta AND. Então, eu vou botar aqui, ó, B e C. Como eu tenho uma barra em cima deles, significa o quê? Que eu tenho o que antes deles? Uma porta NOT, não é isso? Isso está no exercício que a gente fez, né? Ó, uma porta NOT. Como eles estão multiplicando, eu tenho uma porta AND. E o que está acontecendo entre eles? Estão multiplicando entre si. Então, o que multiplica? Também uma AND. Então, ó, essa porta com esta porta
estão se multiplicando na porta AND. Essa vai ser minha saída. Eu sei que ficou meio embolado por causa do espaço, mas eu acho que dá para entender, né? Repetindo. AB, porta OR, somando. BC, com a porta NOT, que tem a barra em cima dele, está multiplicando, AND. E os dois estão se multiplicando entre si, por isso que eu tive que botar essa porta AND aqui entre eles. Tá? Esse foi o número 1. Tente fazer o 2, tente fazer o 3, e aí depois de feito, você tenta fazer o exercício esse de circuito. Perfeito até aí, amigos? Ó, tenta fazer. Grande abraço. Até a próxima.